tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2017. É uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 4.227. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 11 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a vetorização para-reurbanológica, da especialidade para-reurbanologia. E esse verbete foi redigido pelo professor Walter Almeida, que é graduado em Medicina, Química e Matemática. É brasileiro, natural de São Paulo, SP, voluntário da Conscienciologia desde 97, docente de Conscienciologia desde 2000, tenepsista desde 2005. Agora, aqui na definologia, a vetorização para-reurbanológica é o conjunto de procedimentos utilizados na observação e mensuração quanto à direção, sentido e intensidade dos possíveis resultados da técnica energética para-reurbanológica, realizada pela Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, ACIPEC, em setor holopensênico intrafísico específico, ou determinada área geográfica previamente estabelecida. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da para-reurbanização, o bolsão holopensênico, a setorização holopensênica, o holopensene pessoal da megafraternidade, contribuindo de maneira cosmoética para a reurbanização planetária. E aqui na fatologia, o registro da direção, sentido e magnitude de repercussões extrafísicas das reurbexes, os dados sociométricos intrafísicos, os resultados aferidos in loco, os critérios pré-definidos para a escolha do bolsão a ser assistido, a vetorização sinalizando a direção assistencial, a assistência cíclica às conréus ressomadas, as urbanizações, as sincronicidades assistenciais. A contribuição conscienciológica dos neoconceitos de cidadania multidimensional, bolsão holopensênico, setorização holopensênica e vetorização para-reurbanológica. Agora aqui na parafatologia, as autoexperimentografias para-reurbanológicas. A serenosfera sustentadora das reurbanizações, a pressão extrafísica interferindo na reurbim, a existência de zona de degradação humana associada a comunidades extrafísicas doentias. O rapport com a equipex amparadora. O destravamento da parapolítica e para-administração dos locais intrafísicos, a TARES conscienciológica e as repercussões assistenciais na extrafisicalidade, o maxi-mecanismo reurbanizador, o exercício autoconsciente dos para-direitos e para-deveres do cidadão multidimensional. Muito bem. Agora aqui a gente chama a atenção que na argumentologia a gente tem uma listagem, né, com os efeitos e na verdade são 11 tipos de áreas holopensênicas mapeadas no município de Jundiaí, São Paulo, Brasil, com o objetivo de vetorizar as possíveis ocorrências, né, de forças reurbanizadoras. Agora, aqui na remissiologia, a gente chama a atenção para os seguintes verbetes: bolsão holopensênico, empreendedorismo reurbanizador, inseparabilidade grupo kármica, mega empreendimento conscienciológico, serenosfera. Agora, aqui na frase enfática, a vetorização para-reurbanológica é técnica avançada, capaz de permitir a micro e macrovisão dos efeitos intrafísicos das ações reurbexológicas em setor holopensênico intrafísico.
E na questionologia, você considera relevante o emprego da vetorização para-reurbanológica para identificar, qualificar e quantificar os efeitos das reurbexes na intrafisicalidade? E aqui na bibliografia específica, nós temos então 3 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha, Marilene Raganin e Nilzabeth Correia, hoje presente. Vamos aqui à mega-análise, então. Para-reurbanologia, amparabilidade, anatomização, autoassistência, autocosmoética, baratrosfera, bolsão, conscienciograma, cosmopensene, evolutividade, extrafisicalidade, holopensenologia, intrafisicalidade, magnitude, mapeamento, maximecanismo, ortopensene, paradireitologia, parageopoliticologia, Reurbin. Muito bem. Vamos então, professor Walter, vamos dar entrada aqui às perguntas, mas antes a gente queria ouvir você sobre a sua motivação para escrever esse verbete. A gente sabe aí da sua atuação intensa, né, na IC, nessa dinâmica que já tem tanto tempo, né, essa atividade de vocês. E então vamos lá, Walter, se puder contar aí os bastidores, alguns perfeito. Bastidores para a gente, né? Vamos nessa. Então, a questão é assim, a gente poderia focar, né, essa posição em 2 situações. A primeira é que a ACIPEC, é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, de Jundiaí, e ela tem o Mater Pensene, que é a para-reurbanologia. Então, desde a sua fundação, ela vem exercendo, dentro do Colegiado Técnico Científico, uma pesquisa em cima das para-reurbanizações. E essa pesquisa se iniciou em 2001 com o conceito de cidadania multidimensional. E a partir desse conceito, a gente foi dando uma continuidade a essa pesquisa e foram aparecendo os outros neoconceitos, outras verpons, em relação à para-reurbanologia. Então apareceram os verpons de setorização holopensênica, que depois foi escrito um verbete pela professora Liliana Scarpari. Depois apareceu uma outra verpom, que é o bolsão holopensênico, que foi escrito pela Maria Isabel Conceição. Depois apareceu um outro neoconceito, que é o para-reurbanograma, que ainda não está, já está escrito, mas não está defendido, e eu vou apresentar também esse conceito, junto com o conceito de cidadania, no primeiro Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, que vai ser realizado em Jundiaí em novembro, 24, 25 e 26, conforme aqui o nosso folder, tá? Então está aqui o convite para todos que queiram debater essas ideias da para-reurbanologia. Vai ser o primeiro Congresso Internacional do Planeta de Para-Reurbanologia. Então, é um assunto assim que tem uma importância muito grande, porque abre o leque de questionamentos. Ninguém tem, assim, o interesse ou a intenção de dizer como vai ser a para-reurbanologia, não é nesse sentido, é discutir. Abrir um canal reflexivo, interativo sobre para-reurbanologia, e a gente gostaria que muita gente participasse, porque é uma coisa que é o momento assistencial do planeta, é a para-reurbanologia. A gente sente esse crescendo até um ponto da necessidade da para-reurbanologia em vários aspectos. Então, é um ótimo momento da gente começar a discutir, a refletir sobre essas técnicas possíveis, ou enfim, possibilidades da gente poder contribuir melhor dentro desse processo. Bom, mas enfim, então, dentro do para-reurbanograma, também tem outros conceitos de oficina da cidadania multidimensional.
a gente vai discutir também nesse congresso o conceito de oficina da cidadania multidimensional, tá? E além do conceito de oficina da cidadania multidimensional, uma outra verpom ou um outro neoconceito interessante da gente refletir, que a gente vai colocar também no congresso, que é a para-administração pública. Então, o que é isso? Como é que a gente pode pesquisar a para-administração pública, né? Então, eu escrevi nesse artigo de cidadania também o conceito da para-administração pública, para a gente discutir nesse congresso, para que pessoas possam opinar, complementar essa ideia, enfim, fazer ali um ambiente muito reflexivo e interativo, cosmoético, não é? Bom, então, em relação ao verbete, é a última fase de todo esse processo. Por que eu contei a história? Porque a vetorização é a leitura do processo para-herbanológico. Depois de ser feito o parasociograma, o setorização holopensênico, o bolsão holopensênico, todo esse processo, aí é que vem a vetorização para-herbanológica, que é a medida da qualidade e da quantidade dos efeitos intrafísicos observados pelo processo da Herbex. Então, esse foi o motivo de, antes de apresentar o artigo no Congresso, eu apresentar o verbete. Tá ótimo, né? muito bom. Porque o verbete foi derivado do artigo que eu escrevi. Né? Então, está aí a intenção de apresentar o verbete da vetorização. Perfeito? Muito bom. Vamos todos ao congresso. Vamos lá, quem puder aí, participar, né, vale a pena, é o primeiro, vamos assinar lá pensenicamente e vamos caminhando. Agora, a gente já tem aqui uma pergunta de uma teletertuliana de Nuremberg, na Alemanha, no olho do furacão, ali, tá vendo só? no início da Herbex. Que legal. E então, Walter, ela pede para você explicar mais detalhadamente o que é a vetorização para-herbanológica avançada. Perfeito. É a Cláudia, né, de Nuremberg, ela é uma menina muito interessada na conscienciologia e bacana, vamos lá. Então, o conceito de vetorização para-herbanológica, a gente pode pegar, eu sei que o que ela se refere está no final do verbete, mas vamos pegar a definologia da vetorização para-herbanológica. Se a gente pegar a definologia de vetorização para-herbanológica, a gente pode observar alguns itens importantes para a gente compreender essa definição. O primeiro item é vetor, que é vetorização. O que é um vetor? O outro aspecto para a gente compreender é a técnica energética para-herbanológica, que está citada na definologia, tá? Outro aspecto que a gente tem que entender também é o setor holopensênico, que também está citado na definição. Bom, então vamos lá. Vetor. O que seria um vetor? Por definição, vetor é aquilo que leva, né? Aquilo que leva. Então, dentro da medicina tem o vetor da febre amarela. Quem é que leva a febre amarela para uma determinada área? Então, quem leva é o vetor, tá? Então, aqui no caso da para-herbanologia, quem leva a reurbanização? O que é que leva a reurbanização? De onde vai e para onde vem a reurbanização? Então, é essa a questão do vetor. Mas o significado principal de vetor nessa definição é relativo no aspecto da física. O vetor na física é uma grandeza, né? E essa grandeza ela tem uma intensidade, um módulo, um valor, e além disso ela tem uma direção, e além da direção ela tem um sentido. Tipo assim, ela é de média, pequena ou grande intensidade, que é o módulo, que é o valor, e ela se realiza no ponto A, B, e no sentido B para A, ou no sentido A para B. Então, o vetor para-herbanológico, ele teria essas três características. A intensidade é pequena intensidade, média ou intensa. E ele estaria ligado aqui duas extremidades, A, B, e o sentido estaria indo de A para B ou de B para A.
Esse conceito vai ficar fácil quando a gente continuar dando alguns outros exemplos, tá? Então eu deixo a exemplificação mais lá para frente. O outro conceito que é interessante de conhecer é a técnica energética para-herbanológica. Então essa técnica também é um verbete que vai ser apresentado pela Virgínia, pela minha dupla aqui, nos próximos dias. Mas enfim, a técnica energética para-herbanológica é uma técnica energética, anímica, parapsíquica, conscienciológica, grupal. E ela vai trabalhar a definição direitinho depois, que tem um dos objetivos de auxiliar nas reurbanizações extrafísicas. Então é uma técnica energética parapsíquica, conscienciológica, grupal, utilizada na complementação, no auxílio das reurbanizações extrafísicas. E a questão do setor holopensênico, um outro aspecto para se conhecer. Mas antes do setor, a gente poderia ver o bolsão holopensênico. O que é um bolsão holopensênico de uma maneira bem simples? É um conjunto de consciências que tem uma afinidade muito grande através da sua postura ideológica, de caráter ou de objetivos, e elas pensenizam dentro desse contexto. E o conjunto desses pensamentos, sentimentos e energias vão dar um padrão de consciencialidade desse grupo, podendo ser um padrão rígido ou patológico. Então nós temos bolsões do belicismo, bolsões do pacifismo, os bolsões da educação, da administração, enfim, vários tipos de bolsões que podem ser rígidos ou patológicos. Agora, um grupo de bolsões holopensênicos podem constituir o que nós chamamos de um setor holopensênico. Correto? Então, dentro dessa visão macro aqui da definologia, a gente poderia dizer o seguinte: nós vamos estabelecer um setor holopensênico, tipo assim, uma cidade de Jundiaí. É um setor, uma área geográfica, também é uma área parageográfica, e nós vamos estabelecer esse setor para uma pesquisa para-herbanológica. O que ocorre com esse setor? Esse setor é composto de vários bolsões holopensênicos, que nós chamamos de secretarias municipais, não é? Então tem a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Educação, a Secretaria do Esporte, a Secretaria da Saúde e assim por diante. Esses seriam os bolsões do setor holopensênico Jundiaí. No final do verbete, eu numero de 1 a 11 esses bolsões da cidade de Jundiaí. Correto. Aí então a gente faz uma assistência para esses bolsões nessa técnica energética para-herbanológica. Nós fazemos toda uma assistência semanal, porque essa é uma técnica semanal, nós fazemos assistência para esses bolsões. E após um período, de assistência, a gente procura fazer a leitura do que pode estar ocorrendo intrafisicamente de melhoria ou não, e que seja sugestivo de uma reurbanização extrafísica. Então, essa leitura, quanto à qualidade, quanto à direção, quanto ao sentido, dos efeitos intrafísicos, é o que nós chamamos de vetorização para-herbanológica. Então, pode perguntar. Você vai perguntar, eu vou complementar a definição, senão fico só eu falando aqui. Vamos lá. Parabéns pelo verbete e obrigado ao mesmo tempo, viu? Sua explanação foi ótima, fácil para a gente entender, compreender e poder ajudar e participar um pouco mais. Complementando o que você falou, na página 12, na pensonologia, na 9ª linha, você fala: o holopensene pessoal da mega fraternidade contribuindo de maneira cosmoética para a reurbanização planetária. Sim. Aí você fala isso, eu acho que você pode juntar as duas perguntas para facilitar para a gente. Na maniologia,
você coloca a mania de não se preocupar com os outros. Sim, claro. E a mania de não observar os fatos e parafatos. Perfeito. Então, é exatamente isso. Quando a gente começa a entrar nesse caminho de reurbanização, de para-reurbanologia, de reurbex, uma coisa fica muito clara. A gente está trabalhando com paradireitologia, com para-leis, né, com para-deveres, com para-direitos. E como a gente começa a trabalhar com esse contexto todo, logo vem um sinal de alerta. Isso é altamente cosmoético. Então, a conduta multidimensional cosmoética, nessa tarefa de assistência, é fundamental, que é atingir o max fraternismo, a mega fraternidade. Então, dentro desse contexto de vetorizar, de assistir, de trabalhar as para-urbanizações, um ponto fundamental é a cosmoeticologia, é você estar desenvolvendo todo esse trabalho dentro de um fluxo cósmico cosmoético, onde a preocupação com o outro é enorme. Tá? A gente até fala, nessa situação, o outro é a melhor parte de mim. Entendeu? Então, realmente, o outro tem um valor muito grande. Viu, Walter? Né? Eu queria aproveitar essa pergunta, né, só para entender um pouco melhor. Quando você está falando que está acontecendo uma vetorização, que vocês fazem esse trabalho, eu queria entender melhor o que é isso. Vocês colocam essas secretarias na TENEPS de vocês? Não. O que vocês fazem? É esse o diferencial. Mas vamos com calma, como diz o outro. É assim. É assim. Então, a sequência é interessante, porque isso se chama rede interativa de Verpons. O que é uma rede interativa de Verpons? O professor Valdo colocou esse verbete. É um conjunto de Verpons que elas têm algo em comum. E você, olhando esse algo em comum delas, você tem uma visão panorâmica ou uma cosmovisão de uma para-realidade. Quando a gente observou isso, a gente falou, caramba, a gente está formando uma rede interativa de neoverpons. O que é? Cidadania multidimensional, é uma neoverpon. Logo veio o para-reurbanograma, que é uma neoverpon. Setorização holopensênica, uma nova verpon. Bolsão holopensênico. Aí veio a oficina da cidadania. Aí veio a para-administraciologia, que eu achei fantástico. Quando veio essa ideia, eu falei, caramba, tomara que seja positiva, vamos discutir, ver o que o povo acha, porque eu achei muito interessante a para-administraciologia pública, né, que seria a administração conscienciológica pública, porque particular a gente já tem um conceito, né, de para-administração, mas dentro de empresa conscienciológica, né? De empresa conscienciológica. Mas a para-administração pública é um negócio que chamou a atenção. Mas enfim, então... Depois você explica para a gente. Então a gente comenta, então é assim, o que a gente observou é que tem uma sequência. Então como é que a gente faria isso para ter um raciocínio assim um pouco mais simples, né, sem aprofundar muito? Então tipo assim, olha, eu vou assumir a cidadania multidimensional. O que seria a cidadania multidimensional? A gente vai falar domingo esse verbete. É a Consim assumir o epicentrismo, tá, de um bolsão holopensênico do setor onde ela mora. Você mora onde? Foz. Então, digamos assim, eu vou, dentro do meu para-reurbanograma, o primeiro passo é estabelecer meu setor holopensênico, Foz. Aí eu vou no site de prefeitura de Foz e vou delinear todas as secretarias que existem. São os bolsões holopensênicos, né? E aí, de acordo com a minha afinidade pensênica, de acordo com a carência do bolsão, eu vou escolher um. Perfeito? Eu escolho um bolsão para epicentrar. Então, eu começo a fazer a pesquisa dentro de um certo detalhismo, tá? Mas de uma maneira anônima, cosmoética, apartidária, entendeu? Neutra, isenta, fraterna. É a postura do cidadão. E aí eu faço essa pesquisa. Quando já estou fazendo a pesquisa, já está se configurando uma oficina da cidadania multidimensional. E quando você
configura essa situação, você já está entrando em contato com a equipe que a gente chama de paragestores públicos. A equipe extrafísica que vai trabalhar com você dentro dessa paragestão pública, desse bolsão, né? E então você vai percebendo, a gente já aplicou essa técnica, né? Neste ano, iniciou o ano aplicando essa técnica. A gente já percebeu uma sincronicidade muito grande, um rapport muito grande com essa equipe de paragestores, mesmo no dia a dia. No dia a dia é impressionante, você encontra pessoas falando desse bolsão que você escolheu, a mídia começa a mostrar esse bolsão para você, entendeu? As dificuldades, as facilidades, os projetos desses bolsões. A mídia já começa a trazer tudo para você. Você fala, caramba, quase não, né? É só fazer o detalhamento disso tudo. Bom, e feito isso, você vai para a técnica energética para-hermanológica. Entendeu? Então lá é que vai ser assistido, assim, dentro de uma teática mesmo, o bolsão pela equipe de paragestores, dentro dessa técnica energética para-hermanológica. Então, aí feito essa assistência num determinado período, é lógico que você vai analisar o antes e o depois. E aí você vai vetorizar. O que é vetorizar? Já então, dando uma visão bem ampla do verbete, tipo assim, puxa vida, eu assumi o epicentrismo da oficina da educação, que estavam com uma série de problemas, estavam com dificuldade de estabelecer escolas em determinados bairros e uma série de coisas. A política educacional estava muito complicada, entendeu? E agora eu estou percebendo que a coisa deu uma deslanchada, melhorou, já estão até fazendo palestras em escolas sobre sexualidade. Aí você fala, caramba, né? Fazendo palestra nas escolas, é um vetor assistencial na Secretaria da Educação que estaria indo para onde? Sobre sexualidade, para a saúde. Então é um vetor hermanológico que bateu, incidiu na Secretaria da Educação e ricocheteou, ou teve uma reverberação assistencial na Secretaria da Saúde. Entendeu? Então, é um vetor para-hermanológico que você já faz essa leitura. Olha, teve essa direção e esse sentido. O sentido é da educação para a saúde. Da saúde pode ir para a assistência social. Então você vê o movimento micro e macro do vetor para-hermanológico. E a pergunta que a Cláudia fez então é assim, a vetorização para-hermanológica avançada. Então tem a simples e tem a avançada. A simples é quando você vê um bolsão só sendo assistido, mas você não percebe a ligação dele com os demais. A vetorização avançada é quando você vê todo esse jogo assistencial, toda essa reverberação assistencial acontecendo no próprio setor alopensiano como um todo. Você enxerga a cidade como um todo recebendo essa onda de assistência reverberando de um setor, de um bolsão para outro, né? E se eu só comentar um negócio interessante, que quando você estava falando, e falou do verbete que você vai apresentar durante a semana, e a companheira, né? Sim. Você fala ali na sincronicidade. E a sincronicidade maior é a dupla, né? Ficar na mesma área de pesquisa. Eu acho não que isso aí dúvida. É muito... Sem ajuda dúvida. muito, né? Um rapport aí, né? Para ajudar, porque os dois pesquisando sobre isso... Sem dúvida. É muito bom. Só para completar, então, lá na página 13, você fala ali na última frase, o exercício autoconsciente dos paradireitos e paradeveres do cidadão multidimensional. Sim, sim. É na segunda página, página 13. Tá, página 13, tá. A última frase da parafatologia. Isso. Então, que legal isso aí. Você sabe que teria muito mais coisas para se comentar, né? Mas assim, o exercício autoconsciente dos paradireitos, tá? Um paradireito que a gente tem como consciência multidimensional é de você manipular as energias de uma maneira cosmoética.
você tem o direito de manipular as energias imanentes, trabalhar com elas, não é? E aí tem que ser cosmoeticamente. Então, aí que entra o exercício autoconsciente, tá? Dos paradireitos e dos paradeveres. Então, um dos exercícios de uma maneira lúcida, autoconsciente, é manipular a energia consciencial de maneira assistencial, cosmoética, fraterna, entendeu? Dentro da para-herbanologia. E tem outros também paradireitos, né? Você tem paradireitos de curso intermissivo, você tem paradireitos de acessar as centrais extrafísicas, você tem o paradireito de acessar o evoluciólogo, o serenão, você tem todo direito, depende do grau de investimento, de comprometimento que a gente possa ter. Mas tudo isso tem que ser de uma maneira autoconsciente. Né, e a autoconscientização, eu acho, maior dos paradireitos e paradeveres, é o nível de cosmoética, o nível de max-fraternidade que a gente pode chegar. Né? Então tem que sempre estar consciente de que esse é meu máximo, né, que eu posso fazer, que eu posso dar, que eu posso sentir, que eu posso pensar. Então a gente tem que colocar realmente um limite maior da autoconsciência dentro da paradireitologia. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Ok, tudo bem? Agora, Walter, lá na parafotologia, é um teletertuliano de Ribeirão Preto. Sim. Ele, na página 13, tá? Terceira linha. Ele pede para você abordar a pressão extrafísica interferindo na Reubim. Sim. Nós fizemos um projeto em 2001 a 2013, que era um projeto de reurbanização. Então, a gente fez uma setorização holopensênica lá na cidade de Jundiaí, e nós pegamos um bairro na cidade de Jundiaí, um bairro onde tinha aparentemente uma pressão muito grande do extrafísico sobre o intrafísico. De que maneira que a gente observou isso? Havia uma fábrica antiga nesse bairro da Vigorelli. Vigorelli era uma fábrica de costura, de máquina de costura. Famosa. Famosa Vigorelli. E tem umas histórias lá que ela, num dos conflitos aí, ela fabricou armas, uma série de coisas, e tem umas histórias à parte assim, na Segunda Guerra e tudo mais. Então, mas ela estava em concordata, ela tinha falido, os funcionários não estavam recebendo já um tempão, o prédio estava horrível, cheio de limbo, de mofo, preto, desabitado, vários funcionários já haviam dessomados, os herdeiros não recebiam os direitos legais trabalhistas. Então, estava uma confusão tremenda aquela situação já há alguns anos. Droga na parte física, então o prédio abrigava dependentes químicos, prostituição, mendigos, indigentes, uma série de coisas. E então a gente passeou por lá, fez uma sondagem energética, a gente fez uma sinalética ali do local, fizemos um mapeamento, uma sociometria, viu que o pessoal que vivia nesse ambiente era desse tipo de necessidade e tudo mais. E nós, então, percebemos que, extrafisicamente, havia presença de consciex anticosmoéticas, também dependentes químicas, né, que tinham essa condição de dependência química quando no intrafísico, prostituição ligada à sexualidade patológica. Então, toda essa pressão não deixava se resolver o problema intrafisicamente. Uma hipótese, a gente realmente não pode afirmar que era essa a situação real. Mas uma das hipóteses é que toda essa pressão holopensênica patológica influenciava definitivamente o ambiente. E não só o ambiente, a política da cidade, porque isso aí era até uma questão de política, de decisão política, né? Então, estava travada essa situação, parada no tempo e no espaço por algum determinado período de tempo. A gente colocou esse setor holopensênico, esse bolsão, essa fábrica, a gente colocou na atividade energética, que vem também desde aquela época. Não é? E a partir de um momento a gente começou, depois de um certo tempo, é óbvio, não foi uma semana, foram
quase 3 anos, a gente observou que começou a desencapsular a situação. Se resolveu a situação trabalhista, os funcionários receberam os seus direitos, tá? Foi vendida a fábrica, uma construtora comprou o terreno da fábrica e demoliu a fábrica e construiu o shopping Jundiaí, em cima daquele local. Então, quando a gente olhou, falou, caramba, será que tem alguma coisa a ver? É óbvio que é difícil falar, não, foi isso, né? Mas a gente supõe que possa ter auxiliado, porque houve assim, sabe, quando a coisa desmancha, desfaz, desencapsula, então a coisa fluiu e começou a ser resolvida de uma maneira satisfatória. Aí, no caso da vetorização, né, Walter, a questão da análise cronológica, isso, ela diz muita coisa. Diz né? muita Você coisa. falou que estava há anos aquilo sem parado. dúvida, parado. 86. Então, veja você, aí dentro da vetorização, houve um reflexo assistencial na parte financeira dos dependentes, na parte social, entendeu? Na parte de meio ambiente. Então, veja, dentro da reverberação assistencial, o halo assistencial que a gente chama. Qual foi o halo assistencial? A repercussão da assistência. Então, aquela onda se propagou e a gente vê um contexto, assim, no geral, muito melhor do que antes. Então, mas a gente tem que começar a desenvolver técnicas para poder fazer isso realmente acontecer, né? Mensurar, porque às vezes a gente, eu até mesmo me pergunto também, ou outras pessoas podem perguntar, escuta, mas naturalmente não pode ocorrer a urbanização? Pode, mas se você tiver uma técnica para aplicar, qual é o benefício da técnica? É um conjunto de métodos ou de atitudes que você pode repetir em outro local. O acaso aconteceu ali. Eu não sei se eu posso levar o acaso para acontecer em outro lugar, mas a técnica eu posso levar para outro lugar, né? O conjunto de passos e tudo mais. E o que é importante? Não funcionou? Eu posso melhorar a técnica, né? Como é que eu posso complementar a eficácia da minha técnica? Então, a técnica é fundamental. Então, a gente tem que começar a discutir técnicas, né? Elaborar técnicas, experimentar técnicas, ver o resultado das técnicas. Eu acho que é por aí. Eu acho também importante que os fatos que foram acontecendo direcionaram o movimento da nossa pesquisa. Porque você falar, olha, será que foi por conta só da nossa técnica, da nossa pesquisa? É muito difícil. Mas também é muito difícil a gente falar que não houve nenhum resultado porque a gente viu o fato acontecendo. Aquilo estava parado desde 1986, mudava prefeito, entrava prefeito, saía prefeito, e estava lá o caso da Vigorelli parado. E aquela situação só piorando. Então, a gente tem que pensar, poxa vida, a partir do momento em que a gente começou a trabalhar em cima disso, e fazer a técnica energética para-urbanológica APROCIM, direcionada para isso, uma das partes dela, é lógico, porque a técnica, você não direciona exatamente para uma coisa, você coloca ali a sua intencionalidade. Sim. E houve uma repercussão, e a gente viu, e até hoje a gente percebe. Então, ali onde hoje é o hotel, o shopping, já tem um hotel, já construíram-se prédios de 20 andares de escritórios, cresceu muito aquele espaço. Então, a gente vê que a reurbanização, ela começou e ela continua de uma maneira positiva ali naquele local. Então, muita gente que ficou desempregado na época, às vezes eu fico me questionando, será que os descendentes hoje não estão empregados naqueles escritórios, nos shoppings, não é? A assistência é cíclica, né? Ela não para no momento em que você inicia um projeto, né? Eu entendo que a assistência, como ela é comandada, a assistência para-urbanológica é comandada pelos serenões, esse fluxo serenológico, ele é cíclico em cima das reurbanizações, né? Posso fazer uma pergunta?
Então, primeiro, parabenizá-lo, viu, Walter, pelo capricho, né, e o detalhismo, né, do verbete. Acho bem interessante, essas verpons, né, assim, bem interessante. E aí eu estava pensando aqui, um modus operandi para atuar assim nessa ajuda, que nem vocês falaram, né? E aí dar um exemplo e ver o que você poderia contribuir dentro de um passo a passo. Vamos pegar, por exemplo, essa questão da Cracolândia, que está lá a alguns quilômetros de vocês, né, bem perto, né? E aí, tipo, a gente vê que aquilo está sendo mexido. Sim. Porque nunca se ouviu falar tanto numa situação que já era antiga, sim, e que agora está meio que furou a bolha, né? Sim. E aí você vê que aquele pulso está saindo, e que está acontecendo uma mexida e na vida de todo mundo ali. Então, como que você vê do nosso papel? Como que a gente faria para ajudar e entrar nesse processo, nesse fluxo que você vai ou vocês vão falar, né? Provável, né? Não, tudo bem. Do processo, eu sei que eu acho que está tudo meio que interligado, é isso que vocês estão falando, que é uma verpão, que é um mecanismo que vocês sim, olharam, sim, não é isso? Exato, exato. Então, você pode nos ajudar? Então, assim, um dos aspectos que eu acho fundamentais também, assim, dentro dessa concepção, é que a gente passa a interagir com a SOCIM, correto? Porque às vezes a gente fica autopesquisa, ótimo, excelente, heteropesquisa, excelente, mas e a sua interação com a SOCIM? Como é que você está nesse aspecto, né? Então, quando a gente começa a olhar para esse lado de utilidade, você vê que você, como epicentro assistencial de um bolsão holopensênico, você tem uma interação muito grande com a sociedade intrafísica. Agora, a questão é assim, se você quiser trabalhar com um setor holopensênico, então você tem que delimitar esse setor holopensênico, correto? Ver quais os bolsões que ele possa comportar e epicentrar um desses bolsões. Só que tem um detalhe aí importante, que é assim, aí você teria que participar de uma técnica energética dentro do objetivo de para-urbanizações. E aí já entra no outro contexto, que é aquela questão quando perguntaram para o professor Valdo, e até ele comenta isso no Homo Sapiens Urbanizatus, quais são os elementos que compõem uma Urbex? Para se trabalhar a urbanização extrafísica, o que precisa, né? E ele comenta lá, primeira coisa, muita energia consciencial. Primeiro passo. O segundo passo, a presença de várias equipes extrafísicas. Né? O segundo passo. Aí ele comenta também um terceiro elemento, a presença de consciências extrafísicas especialista no processo de reurbanização extrafísica. Né? E que todas essas consciências estejam dentro dessa máxima de para-urbanização, estejam dentro desse pensene da para-urbanização. Então, é o que eu te falo dentro da sua pergunta. Tá, eu setorizei, eu vou epicentrar tal bolsão. Agora, o ideal é participar de uma atividade que tenha essa composição, que é um campo assistencial complexo, que a gente chama, né? Porque tem vários tipos de campos assistenciais. Tem os mais simples, né? E tem os campos assistenciais mais complexos, que é o campo da reurbanização. Por quê? Porque a gente olha muito a elencologia do campo assistencial. Então, tem campo assistencial, que é o meu amparador, do assistente, com o amparador do assistido, ou o assediador do assistido. É um campo simples, dentro da elencologia, né? Agora, um campo mais complexo dentro da para-urbanologia já exige equipes extrafísicas, especialistas no assunto, técnicas, presença de consciências extrafísicas, técnicas no assunto, muita energia consciencial. Então, quando se fala muita energia consciencial, também se entende que nessa técnica tem que se acessar a central extrafísica da energia, porque é ela que dá um suporte energético para você trabalhar num setor holopensênico ou num bolsão de grande gravidade, como da Cracolândia, entendeu? Então, tipo assim, tem que ter um suporte, né, um estofo assistencial para você epicentrar isso.
Então, é onde entra a técnica energética para-herbanológica, que ela vai, no verbete dela, explicar como é que é isso, que é um campo assistencial complexo, a elencologia é enorme, entendeu? É para uma assistência cíclica, não é para uma assistência momentânea, pontual, porque os campos assistenciais podem ser pontuais e momentâneos, tipo assim, você encontra com alguém, eu estou com uma enxaqueca, você assimila, assiste, e tudo bem, e resolveu. Então, é um campo assistencial pontual, momentâneo, não é? Então, a elencologia dele é simples, é o seu amparador do assistido, ou algum outro amparador que esteja também ali, mas, de uma maneira geral, é um campo importante, mas é mais simples. Se resolve ali. Se resolve ali e acabou. Outro campo assistencial já é mais complexo, e o campo complexo é para assistências cíclicas, né? E tem uma questão aqui de assistência Agora, cíclica. Walter, só também lembrando, né, que você pode ter um campo aparentemente simples, mas que tem vários desdobramentos. Às vezes é com uma pessoa, começa ali e ele vai, desdobra, né? E tem uma abrangência que a gente não tem ideia, né? Mas, de todo modo, esse conceito do cíclico é interessante, Sim. né? Porque ele já, por si só, já Claro. leva a compreender que tem uma continuação. Uma continuação, e que tem Então, é assim... desdobramento, né? Por si só. O campo, ele pode começar como simples, né? E, de repente, você vê que ele tem uma complexidade subjacente ali, que começa a aparecer e tudo mais. Mas, assim, nessa técnica, eu não vou entrar no verbete, mas nessa técnica energética para-hermanológica tem o campo simples e tem o campo complexo. Que dia você vai defender, Virgínia? É interessante. Eu vou defender no sábado. Então, um belo final de semana. Amanhã eu falo Pega o microfone. Já faz aí o convite para tudo. Eu vou falar sobre o fluxo serenológico, que também tem a ver com as para-reurbanizações. Aliás, é ele que comanda e que leva as para-reurbanizações. No sábado, eu também vou falar sobre a técnica energética para-reurbanológica. Aí, domingo, o Walter fala sobre a cidadania multidimensional, a pesquisa. E segunda-feira eu falo sobre o campo energético para-herbanológico, que é o campo formado durante a técnica energética para-herbanológica. Então, a gente vai detalhar melhor a questão do campo energético para-herbanológico. Então, a gente vai estar aqui até segunda-feira. Tá ótimo. Posso fazer uma segunda pergunta? Claro. Aí, aqui na parafatologia, seguindo a sequência da pergunta anterior, né, do Tertuliano, que você falou da pressão extrafísica, tem a questão da setorização parageográfica dos bolsões conscienciais. Então, como analisar isso, como mexer com isso? Você pode aprofundar? Dos bolsões... A setorização parageográfica. Isso, então é assim, a setorização parageográfica foi aquilo que a gente fez na Vigorelli. A gente fez uma setorização física, é o bairro onde se situa a Vigorelli, tá? Vamos fazer uma visita periódica em grupo, né, observando como é que extrafisicamente é essa região, como é que é a parageografia dessa região, né? Perceber como é que é o padrão desse parasetor holopensênico, ou seja, a contraparte extrafísica desse setor. Foi onde a gente viu que realmente tinha tudo a ver, era a presença de consciex altamente anticosmoéticas, assediadoras, indutoras do vício, né, para vantagens próprias, né, e da sexualidade e assim por diante. Então a gente pôde determinar, fazer o que a gente chama de um sociograma ou parasociograma desse parasetor, né, holopensênico. O parasociograma é assim, você observar o grau de relação das consciex entre elas ou no grupo que elas estão vivendo, né? Quais são os dados sociométricos dessa condição. Então, a gente conseguiu observar esses detalhes patológicos de toda essa condição negativa, né, do bolsão, entendeu? Agora, a questão da vetorização para-herbanológica é interessante. O que a gente observa quando se fala em Reurbex?
Quando a gente fala em Urbex, a gente pensa mais no resgate das consciências, da baratrosfera, aquela coisa toda, e elas tendo várias opções, ou ressomam ou transmigram, né? Ou vão para algum outro distrito extrafísico para assistência ou qualquer coisa de para-ressocializações. Então, são técnicas evolutivas, né? A para-ressocialização também é uma técnica evolutiva. Ela é deslocada para outras sociedades extrafísicas para que ela possa crescer dentro do padrão de intraconsciencialidade. Tipo assim, eu tenho que entender que eu pertenço ao cosmos. Ela tem que começar a caminhar nesse padrão de intraconsciencialidade. Então ela vai se ressocializar numa outra sociedade extrafísica. Ou vem para o mundo intrafísico através da ressoma, então ela nasce aqui no planeta Terra, né? E acabou. A urbanização, ela veio para o planeta Terra, acabou? Mas como acabou? Né? A urbanização, por isso que a gente comenta, é uma assistência cíclica, porque ela tem que pegar a ressoma, veja só como é interessante. Geralmente, o grau da Consréu, quando é muito patológico, ela tem uma gestação violenta, problemática. E geralmente vem em mães solteiras, em mulheres que são dependentes químicos. Então, digamos, a Consréu veio, ressomou nessa condição. E acabou? Não tem mais assistência? O Serenão não se preocupa mais? Não, claro que não. Justamente a Reurbex exatamente. Então, precisa, impõe a reciclagem. Exatamente. Mundo, aí né? que entra Senão a assistência cíclica. Valer. Tem que ser assistido a gestação, tá, da mulher, da jovem. Então tem que haver alguém que esteja fazendo oficina da cidadania multidimensional para dar orientações para a jovem grávida, ou recursos de prevenção de evitação de gravidez, como é que faz isso, doenças sexualmente transmissíveis. Tem que ter alguém que continue dando assistência para essa Consréu, que ressomou, auxiliar, né? E depois ela nasce, também tem que ter uma assistência ao neonato, né? A criança reurbanizada que está ali com problema respiratório, problema de sangue, problema de crescimento, tem que ter uma assistência cíclica, né? E quem que vai fazer isso? Então fica a critério do cidadão multidimensional que está epicentrando uma oficina da saúde, compreende? Aí ela vai para a idade escolar. Tem que haver com sim, epicentrando, um bolsão da educação, para que tenha creche para essa Consréu que ressomou, porque geralmente a situação dela pode ser difícil. E como é que vai ser se não tem alguém epicentrando assistencialmente esse processo dela? Se não interrompe o processo da assistência pela reurbanização extrafísica. Aí ela vai na fase da adultidade, do jovem, do adolescente, tem que haver uma consciência, um cidadão multidimensional epicentrando bolsões para fazer essas assistências, né, de acordo com a idade, com a necessidade da Consréu que ressomou. Agora, Walter, é interessante que a gente pensando assim na realidade de Foz, por exemplo, né, que tem essa concentração de conscienciólogo, enfim, de intermissivista. Então, gente, hein? Não, é isso aí que você está falando, por exemplo, é interessante a gente ver que, assim, na prática, né, e tem muitos profissionais, conscienciólogos, que estão trabalhando aí nas escolas, universidades e postos de saúde. Então, na área médica tem muita gente, na área da educação também. Isso. Então é muito bacana você ver a diferença que o intermissivista, mais ou menos consciente ou não, isso, enfim, depende aí de cada um e das pessoas que estão em volta, né? Mas a gente entra e percebe aquele conceito, às vezes, de um infiltrado cosmoético ali para aquele grupo que está ali. Mas no fundo, a gente está falando de uma pessoa, de uma consciência mais bem preparada e atuando de modo mais interassistencial, mais lúcido, né? Bacana. Aí para as congéus que estão chegando, né? E você vê então as realidades
dependendo da cidade que cada um mora, isso acontece. Mas é que eu acho interessante a gente também estudar pensar nessas regiões onde tem algum tipo de concentração, né? Por exemplo, você está colocando aí esse trabalho em Jundiaí, que eu acho super interessante. Sim. Né? Exato. Do grupo aí específico, fazendo essa pesquisa específica. Que legal. E a gente pode pensar também em termos de Urbex, do efeito da atuação pública no sentido de que é na cidade, né? dos conscienciólogos, né? Atuando diretamente aí em fronte de trabalho, né? Perfeito. Como que isso conjuga aí com os trabalhos da Urbex, né? Também é interessante pensar nessa conexão que você está colocando. Exatamente. E essa questão que a gente coloca é que tudo isso pode ser feito de uma maneira técnica. Não é que é por acaso eles estão lá, não. É uma coisa técnica. Eles estão trabalhando com a equipe de paragestores da educação, da saúde, da administração, da política. Tem que trabalhar par a par com essa equipe de paragestores, né? De uma maneira consciente, assumida, cosmoética. Então, é legal. E assim, a gente vai lançar, então, o mês que vem, um curso EAD de cidadania multidimensional. E esse curso, ele tem, no final dele, você pode começar já a trabalhar dentro desse epicentrismo, porque ele vai fornecer todos os recursos teóricos e práticos para você poder trabalhar nesse contexto aí, entendeu? Então, vale a pena, quem tiver interesse, depois, mais para frente, fazer parte desse curso EAD e tem condições de trabalhar esse posicionamento de epicentrismo, né? Agora, então, o que a gente quer é divulgar isso para que cada cidade possa ter alguém fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de pesquisa, né? Mas de uma maneira técnica, consciente, lógica, coerente, né? E então a gente quer que isso tudo seja discutido, né, em vários setores aí, holopensênicos, o pessoal da Europa, a gente quer ver se o pessoal da Europa também tem algum interesse nesse sentido, de exercer esse epicentrismo. Então, vamos ver daqui para frente como é que a coisa vai desenvolver, né? Agora, Walter, é uma dúvida que surgiu. Eu sei que, quer dizer, ao longo aí dos verbetes, né, que vocês vão trabalhando, a gente precisa deixar o mais claro possível aqui nessa tertúlia de hoje, né? Quando você fala na vetorização e que você dá esses exemplos aqui dos efeitos, né? Aqui na página 15, você está citando, por exemplo, 11 tipos de áreas holopensênicas, né? Mas, e no caso aqui, são áreas diretamente relacionadas à política, isso, à administração pública, isso, certo? Exato. Mas a minha pergunta é, na prática, no trabalho, nas pesquisas de vocês, por exemplo, você citou o caso da Vigorelli, que era uma iniciativa privada, enfim. Sim. Como é que conjuga com isso? Acaba culminando, pela experiência de vocês, o trabalho de vocês culmina na administração pública ou não necessariamente? Então, a questão da Vigorelli foi a primeira pesquisa e eu citei essa pesquisa no exemplo da influência da pressão holopensênica extrafísica no intrafísico. Mas foi uma primeira pesquisa feita pela CIPEC. Essa pesquisa, na página 15, dos efeitos, é uma pesquisa mais recente, porque entrou a para-administração pública. Entendeu? Então, é um conceito novo e está entrando agora e se refere à administração pública, esses 11 exemplos. Então, o parapasso é assim, você assume um setor holopensênico tipo cidade, então já é dentro da administração pública, né? Aí você entra no site da prefeitura da cidade e vai mapear todas as secretarias administrativas da cidade. Então, lá em Jundiaí, a gente listou agricultura, assistência, cultura, desenvolvimento econômico, educação, esporte, lazer, finanças, gabinete do prefeito, planejamento, meio ambiente, saúde, serviço público e transportes.
E aí alguns, né, participantes da técnica energética para-urbanológica escolheram alguns bolsões para epicentrar. Um deles, por incrível que pareça, um escolheu, no exemplo que eu vou dar, do planejamento e meio ambiente. Uma pessoa escolheu, uma consinha escolheu planejamento e meio ambiente. E a outra escolheu educação. Como politicamente entrou um grupo novo na Secretaria do Meio Ambiente e entrou um grupo novo na Secretaria da Educação, que é um bolsão e que é uma oficina epicentrada, as duas por dois participantes da técnica energética para-urbanológica, por incrível que pareça, as duas oficinas estavam com problemas, né, dentro da estrutura administrativa. O secretário da Educação tinha um monte de processos, criou uma confusão dentro da secretaria, não tinha resolução desse processo todo, estava corrupção, uma coisa assim, né, que inadequada. Aí então foi colocada essa oficina para assistência na técnica energética para-urbanológica. O outro bolsão, a outra oficina do meio ambiente, é a mesma coisa. Tinha uma pessoa que não tinha nada a ver profissionalmente com o meio ambiente. Era uma pessoa totalmente politicamente colocada, entendeu? Um cabide de emprego, aquela coisa toda lá. Mas estava tendo problema. Aí colocou-se a oficina, né, na técnica energética para-urbanológica, um determinado período, 3 meses mais ou menos, de repente foi exonerado o secretário da Educação, foi exonerado o secretário do Meio Ambiente. Os dois foram exonerados, veja só. Né? E substituído por pessoas já com formação, né, adequada ao desempenho da função dentro da determinada secretaria. Não quer dizer que foi a oficina que fez isso, a gente não pode afirmar realmente que foi isso. Mas você fala, caramba, foi só colocar 3 meses, 2 exonerações, e a coisa depois começou a deslanchar, né? E o retorno, que é o vetor, né, que a gente viu. E aí dentro da vetorização a gente viu que que a educação, a Secretaria da Educação começou a elaborar palestras para as crianças de escola sobre o meio ambiente. E estava havendo uma especulação imobiliária muito grande numa região que a gente tem de preservação, que é a Serra do Japi. Aquilo estava virando um comércio ali, imobiliário violento, condomínio de luxo, desmatamento aleatório e tudo mais. E nesses 3 meses foi elaborado um decreto de que, a partir daquele momento, a serra é impossibilitada de qualquer empreendimento imobiliário como zona de preservação preemente da natureza e bibibi bababá. Houve assim uma postura muito grande em sentido de preservar aquilo e erradicar a especulação imobiliária de lá. Então, veja você, vetorizando essa coisa toda, da educação, né, foi para o meio ambiente, porque a educação começou a passar palestras, a educação ambiental para crianças, então houve uma mexida, um movimento de uma secretaria, de um bolsão para outro. Então, a direção é educação e meio ambiente, e o sentido é da educação para o meio ambiente, né? Aí sai outro bolsão, saindo do meio ambiente para a preservação. A gente observa que existe um movimento dentro dessa avaliação do processo de para-urbanização, né? Então isso foi interessante. Agora, Walter, aqui eu acho que você praticamente está respondendo essa pergunta, mas vamos lá. Na página 15, você poderia comentar melhor o resultado pessoal que já teve até hoje em um dos subitens? E qual o melhor resultado que se tem conhecimento? Você deu um exemplo. Sim, agora. E também um outro exemplo que a gente percebe, o Dulce, é assim, é o rapport que a gente faz com a equipe de paragestores. Para mim, me pareceu assim que houve até um aumento
das percepções parapsíquicas, um aumento da intuição, um aumento da sincronicidade, da parapercepção presencial da equipe de paragestores. Então é interessante, porque nessa atividade, nessa técnica energética para-hormonológica, você percebe, quando é o momento, a presença dessa equipe de paragestores. É interessante, não só a gente, mas os demais referem. Nossa, nessa fase aí de paragestores, eu senti uma presença incrível, enorme, diferente, acentuou. Então, por isso que eu te falei que eu fiquei bem assim, não é maravilhado no sentido de extasiado, mas fiquei otimista, porque é uma ideia que você percebe que dá para confirmar, dá para você observar e ter uma devolutiva positiva, né? Então eu achei muito interessante. Agora, Walter, aqui na Estrangeirismologia, na página 12, nosso amigo de Curitiba, como podemos aprofundar os estudos a respeito do know-how da para-reurbanologia, aumentando assim a nossa cosmovisão sobre esse assunto tão essencial e intrigante? E também ele pergunta de quais formas podemos melhorar nosso rapport com a Equipex amparadora e também a assistência, manter a assistência full-time em nosso cotidiano agitado. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo, é tentando adquirir um know-how de como fazer isso aí, como é que se faz a urbanização. A gente está discutindo isso, para adquirir essa experiência. A gente não quer, não é que não quer, a gente almeja entrar num processo técnico e não naquela coisa que ela acontece, quer queira ou quer não. A gente quer desenvolver como se faz, né? Qual é o recurso, né? Como é que você faz isso? Como é que é a sua bagagem? Como é que é a sua experiência? Qual é a sua maneira de fazer? É isso que nós queremos discutir, que é o conceito de cidadania, setorização, bolsão, para a administração pública. Então, é usando todos esses recursos que nós vamos fazer a para-urbanização, entendeu? É aí que nós vamos adquirindo a experiência do fazer, né, de como fazer, tá? E o rapport com a equipe amparadora, é aquilo que eu comentei com a Dulce. De repente, quando você assume uma oficina, você ganha um amparo, olha, muito bom, uma equipe amparadora muito boa sobre técnica, sobre aquele assunto. E aí é você sentir, né, perceber, ter a sua parapercepção aumentada da presença, tá com o foco ali de detalhismo, de pesquisa. E é importante a postura, cosmoética, anonimato, apartidarismo, entendeu? Tudo isso tem que ter, porque tem um momento, você vê que interessante que a gente faz a setorização holopensênica e a gente faz realiza dados sociométricos políticos e parapolíticos. O que é isso? Quantos partidos existem aqui em Foz? Partido político. Quais são os partidos políticos? Qual é a filosofia política de cada partido? É de centro, é de direita, é de esquerda? Como é que funciona isso? A gente não sabe, né? Porque o partido de esquerda tem o parapartido. Parapartido são as consciências que têm afinidade holopensênica com aquele contexto. Então, esse partido político vai ter um parapartido político. Qual é o peso do parapartido político na administração pública ou na para-administração pública? Tudo isso é uma coisa profunda, né? Que tem uma extensão muito grande, que a gente pode trabalhar assistencialmente nisso. Então, é importante que a gente também, na setorização, coloque toda a ideologia política que existe naquele setor, né? Então tem o partido político e o partido parapolítico. Câmara de Vereadores. Quais são os vereadores? De que partidos são esses vereadores que participam da Câmara? Quem é o presidente da Câmara? Por quê? Câmara é fundamental. Lá são discutidos assuntos, né, condutas, projetos que podem ser úteis para a educação, para a saúde, um monte de coisa. E a gente faz assistência para isso? Não faz.
entendeu? Então, de repente, o cidadão multidimensional, ele vai epicentrar um processo desse tipo assistencialmente. É o autoempreendedorismo assistencial, entendeu? Então, de repente, já assistimos uma sessão da Câmara? Não. Poxa, lá é um bom lugar para você fazer assistência, entendeu? Mas é importante que você conheça todo o trâmite, né, da política, do quadro, né, da filosofia política de cada partido. Enfim, você tem que estar dentro do HoloPensene. A equipe de paragestores vai te auxiliar a fazer o melhor que pode ali. Walter, mas assim, só para a gente deixar bem claro aqui para os teletertulianos, enfim, tertulianos. Sim. De um modo geral, o conceito de vetorização, ele não fecha nesse trabalho específico com a política, não, com a parapolítica. Imagine. Ele é geral. Você pode optar por fazer a setorização, que é um conceito também que vocês faz parte aí desse pacote, que é o verbete da Liliana, né? Então, você pode fazer a setorização e dar um enfoque na área que você, evidente. Que você quiser, ou quiser, entre aspas, enfim, nas orientações. Talvez extrafísicas, de amparadores nos insights. Sim, claro. Né? É independente. E aí, dependendo do perfil da cidade, do interesse, aí você pode entrar e focalizar na área da administração pública. Claro, é isso, Walter? Exato, sem dúvida. Tá. A vetorização é uma postura avaliativa de processos de reurbanizações. Não importa se é num setor, num bolsão, numa cidade, numa indústria, não importa. Tá? Ótimo. Mas dentro de um contexto da administração pública tem esse enfoque diferente. Claro. Mas o que eu estava tentando dizer anteriormente é assim, como você vai trabalhar com essa questão política, a postura do epicentro tem que ser apartidária. O que é isso? Eu não torço para ninguém, entendeu? Eu vou fazer esse estudo dos partidos, das ideologias políticas, de direita, de esquerda, eu vou fazer um estudo, eu vou me detalhar nesse assunto, mas de uma maneira assistencial, apartidária, cosmoética, anônima. Você não pode sair por aí falando que você está fazendo isso. Tem que ser anônimo, né? Cosmoético, fraterno e assim por diante. Então é nesse sentido que eu estava dando exemplo lá da política, dos partidos, da Câmara de Vereadores, mas a tua postura tem que ser apartidária, isso é fundamental. Né? Agora, Walter, aqui na Fatologia, página 12, sexta linha, por que ocorre a assistência cíclica às congréus ressomadas e não a assistência de uma vez só e definitiva? Então, aquela questão que as congréus ressomadas, elas têm as fases de carências assistenciais específicas. A primeira fase de carência assistencial específica é a fase da gestação dessa congréu. De repente, se é uma gestação de alto risco, ela tem que receber uma assistência particular nessa fase. Não é de uma vez só. Aí vem a fase do neonato, a fase da escolaridade. Ela tem que receber uma assistência nessa fase da escolaridade. Não dá para deixar de assistir mais, de assistir só uma vez. Agora, uma interessante dentro desse aspecto, uma extrapolação reflexiva, tipo assim, vamos pensar assim, que é um pensamento meio de muita profundidade, que é o seguinte, uma equipe extrafísica pensa assim, olha, vamos reurbanizar então tal região. Por que vamos reurbanizar tal região? Tem que ter um motivo. Então isso é o para-reurbanograma. O primeiro passo é, qual região vai ser para-reurbanizada? E por quê? É o primeiro passo. Aí essa equipe fala, não, é uma região que tem tal problema, está pressionando muito o intrafísico, está havendo muita confusão lá, e a gente precisa reurbanizar. Tá. Quantas congréus ou quantas consciências vão ser reurbanizadas? Eles têm que pensar assim, olha, 5.000 consciências têm que ser reurbanizadas, tá. Dessas 5.000, quantas têm condições de ressomarem? Olha, para ressomar no planeta Terra, 4.000 têm condições. Ok.
E 1.000 consciências que serão retiradas. O que vão se fazer? 500 vão para ressocializações, ou vão para comunidades extrafísicas, para receber uma para-educação ou para ressocialização, e 500 vão ser transmigradas para outro plano intrafísico necessário. Ok. Agora, eles têm que pensar o seguinte: no prazo de 100 anos, nós temos que ressomar 4.000 consréus, correto? No prazo de 100 anos, tá? 4.000 consréus. 2.000 vão primeiro e depois de 2 anos, 2.000 vão em seguidas. Por quê? Porque tem que se observar o grau de ressoma delas e observar depois que dessomam, ou então após 100 anos de período no intrafísico, para onde que elas vão quando dessomam? Vão voltar para aquela situação da baratrosfera ou vão para outro nível multidimensional? Tem que se avaliar isso, tem que fazer a vetorização disso tudo. Como é que foi a assistência para ela lá no intrafísico, que fez com que ela voltasse aqui na dessoma e voltasse para aquela situação patológica novamente? Não houve assistência lá no intrafísico. Ela voltou do mesmo jeito, ou voltou pior. Então, Walter, mas isso que você está falando é uma coisa interessante assim da gente pensar, porque pode ser que ela tenha voltado do mesmo jeito, é uma hipótese. Sim. Mas uma coisa, não sei o que você pensa, mas assim, para a gente debater, né? Uma coisa que parece que é bem assim importante na Reurbex, né? É que às vezes a pessoa ressoma e a gente vê essas condições críticas, né, de algumas pessoas vivendo em situações muito críticas, em várias, ao redor do mundo. E aí tem aquela colocação e aquela ideia de que, por mais crítica que esteja a situação, é melhor ela estar ali do que ela estar numa baratrosfera estagnada. Perfeito, sem dúvida. O simples fato do impacto da ressoma e da convivência aqui no mundo intrafísico já ajuda. Agora, quando a gente fala de transformação de planeta hospital em planeta escola, aí entra essa questão de uma atitude mais proativa, mais lúcida, enfim, no sentido de ajudar de uma maneira geral, para que a gente prepare e dê a assistência maior possível e melhor possível às consréus em geral. Né? E uma coisa também que a gente sabe que acontece, não tem como não acontecer pela quantidade, pela situação em si. Sim. Né? Aquela história de ressomar no tapa, né? Entre aspas. Lógico, é compulsório. Porque é compulsório no lugar que dá e aí já está melhor do que a situação anterior. Né? Então. Agora a gente tem que ir trabalhando isso com lucidez, né, Walter? Para ir melhorando cada vez mais. Né? Tem que fazer também não é por isso que a gente não vai fazer nada, né? Não, mas ao saber que a pessoa está melhor do que estava na baratrosfera. Não, mas não é bem assim, porque aí tem que ver o nível de comprometimento nas interprisões grupo kármicas. Exatamente. De repente a consréu vem aqui e forma aí uma interprisão grupo kármica maior ainda, então é complicado. Teve outro dia que alguém, eu não estou lembrando qual foi o verbete, mas enfim, teve algum debate e tinha uma hipótese, uma colocação sobre o nível de comprometimento grupo kármico, justamente de hipótese de consréus ressomadas em locais bem adversos, né? Certo. Tipo África, Oriente Médio, sim. E elas acabando se enrolando muito em função de se tornar guerrilheiro, terrorista, enfim, é muito complexo, né? São muitas coisas envolvidas, né? Muitas variáveis, sim, né? Sim. Então, aí a colocação é exatamente de a gente ver a importância da discussão desse assunto das oficinas. Sim. A educação, saúde, né? O bem-estar, assistência ao menor. Então, essas oficinas é que darão respaldo para que essas consréus possam aproveitar o máximo
dentro da assistencialidade cosmoética, autoconsciente, o seu processo evolutivo. Quer dizer, no prazo de 100 anos, fazendo lá a avaliação grupal e pessoal da Ressoma, é um saldo positivo. Agora, isso depende da gente, da nossa interação com a sociedade intrafísica. Não adianta também ficar, tipo, num casulo mental somático e só cuidar da autopesquisa, da heteropesquisa e não interagir com a sociedade intrafísica no autoempreendedorismo assistencial, né? Mega fraterno e cosmoético. Então é assim, a gente sabe que o que a gente fizer vai contribuir para a reurbanização, mas tem que ser uma coisa técnica, que você pode repetir aqui e lá e melhorar, avaliar e melhorar, né? Nesse sentido. Agora, na tecnologia, Walter, página 13. 13. Nosso amigo de Ribeirão Preto também. Como aplicar a técnica de rastreamento informático conscienciográfico? Ah, sim, essas duas questões, né, do rastreamento e da infopesquisa conscienciográfica é a pesquisa através de sistemas eletrônicos, né, internet, coisa assim. Então, dentro da alternativa, né, da internet, do cosmograma, você pode fazer essa pesquisa toda, tá, da técnica da infopesquisa conscienciográfica. É usar os meios eletrônicos como pesquisa dentro de um tema da conscienciologia. Fazer o rastreamento da sequência de concepções do mesmo tema. Você comparar um tema com o outro. Então, tudo isso através da técnica da infopesquisa ou do rastreamento informático. É o uso da informática no acesso de informações sobre um tema da conscienciologia. Walter, agora na binomiologia, na página 13. 13. Isso. Ele pede para você expandir o binômio bolsões holopensênicos, setor holopensênico. E setor holopensênico. Então, o bolsão holopensênico, ele se refere a um grupo de consciências que tem uma afinidade pensênica, e esse conjunto de pensenes desse grupo de consciências pode gerar um padrão de pensenidade patológico ou rígido, ou sadio, ou salutar. Então, se refere a um grupo de consciências, podendo ser intra ou extrafísico. O setor holopensênico já é uma área geográfica, entendeu? É um conjunto de bolsões holopensênicos que compreende uma área geográfica. Então, já é um setor mais ligado à intrafisicalidade, tá? Independente da pensenidade. É uma área geográfica ou uma área parageográfica, correto? Agora, na legislogia, na página 13, você pode aprofundar as leis cósmicas aplicadas às para-reurbanizações? Sim, então, a principal que a gente conhece, lei cósmica, que embasa todo o processo da reurbanização, é a cosmoética, né? É a lei cósmica mais fundamental dentro da paradireitologia, que a gente tem que acompanhar e seguir dentro desse fluxo cósmico de para-reurbanização. As leis do paradireito também entram bem aí, né? Bem, sempre fazendo todas, presente. Em geral. Sempre fazendo presente. Porque a gente vê, dentro desse contexto de paradireitologia, né? Porque nós temos, quando falamos em exercer o paradireito e exercer o paradever, nós estamos falando em exercer a cidadania. Quando é que você exerce seu direito e seu dever convencionalmente? Quando a gente exerce a nossa cidadania. Então, exercer a cidadania, exercer os direitos e deveres. E exercer a cidadania multidimensional é exercer os paradireitos e os paradeveres, né? E tudo isso fundamentado no exercício multidimensional, cosmoético, autoconsciente, né? Então, é aquela questão da manipulação cosmoética das energias conscienciais. É um direito que a gente tem, é um paradireito, mas tem que ser manipulado cosmoeticamente, né?
Agora aqui na fatologia. Perguntas agora de João Pessoa. Lá na página 12, primeira e segunda linhas, você poderia comentar o registro da direção, sentido e magnitude de repercussões intrafísicas das REURBEX? Ah, entendi. É aquilo que a gente comentou, né? Observar qual bolsão holopensênico você, enfim, observa, identifica que possa estar havendo um processo de reurbanização. Como é que a gente observa isso? Alguém poderia perguntar, tá, mas quais são os elementos que você observa sugestivos intrafisicamente de reurbanização extrafísica? Então, existe uma lista, né, de critérios e a gente pode pontuar alguns, tipo assim, o surgimento de neoideias dentro de um bolsão holopensênico, dentro de uma secretaria municipal. De repente, o gestor, que é o secretário municipal, começa a ter novas ideias avançadas de como fazer. Por exemplo, a gente viu lá no setor da educação em Jundiaí, que o gestor ou o secretário da educação era assim, a educação municipal tinha o professor efetivo e tinha as secretárias ou as adidas, né, que são duas funcionárias que acompanham o professor na sala de aula. Aí o secretário, mediante essa crise toda, ele bolou a seguinte situação, vamos fazer assim, então a gente remove o professor efetivo, ele vai para uma escola de segundo grau ou do grau primário, coisa desse tipo, sai da creche, vai para um outro sistema de ensino, e as duas que eram adidas assumem a classe. Entendeu? Então, não se contrata novos funcionários, lógico que vai ter um reajuste de aumento de salário, porque de Adidas passa a ser a professor, então tem um incremento de salário, mas ele resolveu o problema de não abrir novos concursos, não ter novas remunerações acentuadas. Então, mediante a crise, foi uma alternativa razoável. E que teve essa assistência reflexo na parte financeira, porque a Adidas passou a ganhar um pouquinho mais. Então, a gente observa nessa questão da pergunta, o registro da direção, sentido e magnitude de repercussões intrafísicas das REURBEX. Então, quando você assiste o bolsão, você dá condições até mentais somáticas de o gestor ter intuições, ter o amparo da equipe de paragestores da educação, ele poder ter novas iniciativas, novas ideias, né? Então, são fatores que a gente pode observar e colocar como hipótese de elementos positivos de reurbanização, né? E não só na educação, mas em qualquer outra área, não necessariamente administrativa, pode ser em qualquer outro setor também, né? Agora, o Walter, aqui na fatologia, ela pergunta, então, nessa linha aí também, quais são os critérios pré-definidos para a escolha do bolsão a ser assistido? Ah, tá. Lá na terceira linha. Tá, perfeito. Então, como é que eu escolho um bolsão para eu epicentrar assistencialmente ou exercer o autoempreendedorismo assistencial? Primeira coisa é você observar um bolsão que é carente, que está com alguma necessidade, né? E depois, em cima disso, você tem que pensar na afinidade que você teria com esse bolsão. Tem pessoa que fala assim, olha, eu sempre fui ligado a questões ambientais. Quer dizer, é uma ótima pessoa aí para você entrar uma secretaria de habitação e meio ambiente, correto? Ela já tem um link com a equipe de paragestores dentro dessa oficina, que é a familiaridade, a tendência, né, a predisposição a ter um trabalho assistencial com o meio ambiente. Então, dentro desse critério, a gente pode dizer que é a carência
e a afinidade pensênica. E também na parafatologia, lá na página 13, 8ª e 9ª linhas. Você poderia aprofundar o trabalho em uníssono com o fluxo energético reurbanizador serenológico? Certo. Então, aí é aquela questão, quando a gente coloca isso, a gente está falando em campos assistenciais, né? E aqui no caso é um campo assistencial complexo. O que é aquele campo assistencial complexo? É aquele campo que dentro da elencologia ela apresenta a presença de equipes extrafísicas, amparadores, especializadas em determinados assuntos, tem a presença de evoluciólogos e tem a presença, obviamente, dos serenões dentro do processo de reurbanização. Então, quando a gente começa a participar da técnica energética para-reurbanológica, que é um campo assistencial complexo, que tem na elencologia todos esses elementos, você estaria trabalhando em uníssono com esse povo todo, com várias equipes extrafísicas, com equipe de consciex extraterrestre, você estaria trabalhando com evoluciólogos, com a energia do serenão, porque você está dentro desse contexto de assistência para-reurbanológica, né? Queria aproveitar, isso, posso? É só colocando um dado assim interessante, que nós tivemos um campo proéxico, né, promovido pela PEX, que no último dia 18 de agosto. E dentro ali do campo teve uma oportunidade de fazer perguntas para a equipe extrafísica e tal. A equipe PEX era relacionada a processo da programação existencial, especialista nesse processo, né, de proexis. E aí uma das pessoas que perguntou, que até foi o Laine Losch, né, que todo mundo aí conhece, ele fez uma das perguntas para a Consciex, como ele nasceu ali no Rio de Janeiro. Ele começou a questionar justamente o que poderia ser feito do ponto de vista da reurbanização com relação ao Rio, porque se vê que ele, assim, preocupado, né, como carioca, né, ele falou assim, o que poderíamos fazer pensando na ajuda nessa reurbanização? Aí a Consciex, ele chegou e falou, olha, no Brasil a gente vê que tem o Rio de Janeiro, ele deu uma centralizada quanto à reurbanização, né, ou seja, houve ali muitas consréus que nasceram. E a gente vê isso pelas estatísticas. A gente viu aí que saiu a estatística do IBGE, mostrando que tem cidade no interior do Brasil encolhendo, né? E no Rio de Janeiro você vê que as consréus nasceram ali aos montes. Né? E aí ele falou uma questão, ele falou o seguinte, mas aonde tem consréu, tem consciência intermissivista. É isso que você está falando, você está trazendo meio que o remédio, né? Sim, você está trazendo a profilaxia do processo. Exato. Então ele colocou justamente para chamar atenção nisso. Se há o problema, se há a consciência reurbanizada, tem um intermissivista ali também. Exato. E aí ele chamou atenção, que no caso, deu uma dica, né, para o Losch, falando que deveria ser feito um trabalho de resgatar esses intermissivistas para poder justamente fazer esse contrabalancear. Porque, na verdade, a cura, né, ou seja, que nem você falou, a assistência tem que vir junto com a doença, né? Sim. Porque se ficar só doença sem assistência, aí lascou tudo. Então, você está chamando a atenção do empenho, do trabalho, da dedicação, de estar envolvido ali e olhar para a situação, botar energia, é isso que você está colocando. O autoempreendimento assistencial dentro da SOCIM. Então, intermissivista, futuramente o curso EAD, se vocês quiserem assumir alguma oficina, entendeu? Como é que a pessoa tem informações sobre esse curso? Dá aí o site, tem alguém perguntando aqui. Então, vamos lá, Vivi. Tá falando? Tá. www.acipec.org. Isso. E qualquer coisa também é só entrar em contato com a própria Unicim. A Unicim também daria toda a informação da CIPEC e assim por diante. Né? Mas para saber do curso é melhor não, do curso é vocês, direto né? Com a CIPEC, Nesse que é o site, www.acipec.org. Agora, então, mas é isso aí, entendeu? É isso aí. O que a gente tem até assim aquela questão, utilizando a propaganda aí. O que é que eu posso fazer pela sociedade hoje, né? Entendeu? Por mim e pela sociedade hoje. Tem que levantar pensando assim, o que eu posso fazer por mim e pela sociedade hoje?
assistencialmente falando. Então, é exatamente isso, a assunção do autoempreendedorismo assistencial reurbanológico. Quer falar, Virginia? Vou continuar o marketing, a divulgação. Se tiver também algum questionamento, pode fazer pelo e-mail da ACIPEC, que é acipec@acipec.org. Tá ótimo, muito bom. Isso. Você quer perguntar? Acho que não. Tenta. Parabéns pelo verbete. Foi. São 3 perguntas, tá? A primeira seria aqui em Pensenologia, que você pudesse discorrer a respeito dos paratecnopensenes, falar um pouco mais de como é feito esse trabalho da paratecnopensenidade, levando em conta a reurbanização, ok? E até mesmo o conceito melhor de paratecnopensenidade, se possível. A segunda seria em tecnologia, você poder discorrer a respeito da técnica da infopesquisa conscienciográfica. Sim. E a terceira, caso não tenha se falado de educação anteriormente, falar da questão da educação, da importância dela e o papel para a reurbanização. Perfeito. Começando com essa questão da infografia conscienciográfica, coisa desse tipo, então é você utilizar um meio eletrônico como pesquisa de qualquer tema da conscienciologia. Aí você faz o rastreamento e a pesquisa conscienciográfica desse assunto, do tema. Enfim, é a utilização, tá, da informática, da internet na pesquisa do seu tema da conscienciologia, tá? E a outra coisa que você havia comentado sobre a paratecnologia, é isso? Não, os paratecnopensenes. Tá. Então, paratécnico pensene, a gente poderia utilizar dentro dessa nossa proposta de um pensene técnico. Nós não estamos trabalhando assim com uma questão aleatória, mas é simplesmente uma pensenidade assertiva, dirigida a um determinado fim e com uma determinada sequência de raciocínio. Então isso aí configura uma técnica ou uma técnico-pensenidade, né? Então passa a ser um pensene mais técnico. Agora, a outra questão que você colocou foi da educação, no sentido da... Então, é assim, quais seriam as paratecnologias, então, ligadas às REURBECs? A gente poderia perguntar dessa maneira, quais seriam as paratecnologias próprias das REURBECs, né? Então, uma delas é a reeducação, ou a educação consciencial, né? A outra paratecnologia das REURBECs seria a TARES, que é o esclarecimento, não no sentido de educação informal. A outra seria a TENEPS, né, para a tecnologia. A outra seria a para-ressocialização. Tipo assim, uma Conzel, que nem a Dulce comentou, que nasceu num lugar inóspito, um lugar degradado, ela teria tudo para desenvolver todo o seu potencial patológico. Agora, a gente pode tirar essa consciência dessa sociedade que ela está e locá-la numa outra sociedade um pouquinho melhor. Então, ela vai fazer uma para-reeducação, né? Uma para-ressocialização. E isso é um processo assistencial de REURBECs, tá? Ficou completo? Não é? Beleza. Agora, Walter, na sindromologia, página 14... ela pede para você explicar a síndrome da interiorose. Ela então, mora na Suécia. Sim, a síndrome da interiorose é aquela coisa, você se fechar, né? É o fechadismo, não é o abertismo consciencial, é o fechadismo consciencial. Então, você fica num contexto que você não aceita nada além daquilo que você está inserido. É aquela pessoa que vive no interior, que nem a Dulce comentou. Nasceu lá no interiorzão e está lá,
ela tem até uma situação de não querer conhecer coisa nova, acha que não precisa, que está tudo bem. Então, ela configura uma síndrome, um conjunto de comportamento, de posturas, de sintomas, que não se abre para mais nada, se fecha. É o fechadismo consciencial. Agora, na tecnologia também, na página 13, terceira e quarta linhas. Também da Suécia essa pergunta. Ela gostaria que você aprofundasse, falasse um pouco mais sobre as paratecnologias próprias das Reurbex. Você já comentou, né, Walter? É exatamente você isso. Quer complementar agora, mais alguma não, complemento. coisa? Agora, a gente poderia usar a paratecnologia no sentido do epicentro, né? Ou a paratecnologia usada pela equipe de paragestores com os gestores. Como seria isso? A gente comentou que um dos sinais intrafísicos de reurbanização pode ser um secretário ou um gestor começar a ter ideias inovadoras. Mas como é que ele pode ter ideias inovadoras? A equipe de paragestores administra uma aparelhagem, uma paratecnologia a nível de mental soma, no sentido de ele começar a ter intuições, novas ideias, então desenvolver, resgatar cons, não é? Então, é uma paratecnologia usada dentro das reurbanizações extrafísicas, tá? Para aqueles que estão ou encabeçando um movimento assistencial, ou enfim, resgatando as cons-réus daquele ambiente degradado, reurbanizando dentro do processo de ressoma e assim por diante. Então, as paratecnologias, elas podem ser usadas. Existe até um verbete da Malo, que é a holominemo paratecnologia, ou paratecnicidade, que são paratécnicas usadas para memória, né? Para lembranças, para recuperação de cons, inclusive aqui num outro sentido, para cirurgias. Então tem aparelhos extrafísicos utilizados para cirurgias e assim por diante. São todas paratecnologias de Reurbex, né? Agora, na parafatologia, na página 13, terceira linha, ali a serenosfera sustentadora das reurbanizações. Isso, é aquela questão... Você poderia falar sobre a técnica usada para fazer rapport com a serenosfera? Então, uma boa Temos oportunidade para assistir aqui ao verbete da especialista em serenosfera, que é a Virgínia, né? Que ela vai apresentar. Mas, enfim, o que ela coloca aí é aquela questão do campo assistencial complexo. Então, para você entrar em rapport com a serenosfera ou com o fluxo serenológico reurbanizador, você tem que começar a fazer uma pesquisa sobre o assunto. Porque a gente tem um detalhe que a gente chama agentes expansores do discernimento, ou agentes otimizadores do mental soma. O que é? São estruturas de linguagem que você usa para fazer rapport com a equipe extrafísica, ou para que você possa formar um canal onde veicule informações novas. Quais são esses agentes expansores do autodiscernimento? Os nossos velhos e conhecidos. O que, como, porquê, quando, agora, o que fazer. Então, quando a gente começa a utilizar esses agentes expansores dentro da serenologia, do estudo do serenão, você começa a adentrar, formar um canal de informação, de informações, né, um canal numa extremidade está você e na outra extremidade está o serenão. Você está formando um canal de comunicação nessas duas extremidades. Então, de tanto você perturbar o serenão, só que ele é imperturbável, então não adianta. Ele aguenta tudo quanto é agente expansor de mental soma. Você pode usar o seu critério total aí, que ele tem a imperturbabilidade, né? Então você pode usar à vontade. Mas quando você começa a questionar, você cria uma ligação, você cria um canal comunicativo com o próprio serenão. E de repente você começa, ou pode começar a sentir uma energia diferente, um padrão diferente de energia. Então, ideias começam a vir,
porque ela vai falar sobre a omnicatálise do serenão. É uma coisa séria. Ele promove uma omnicatálise que ele faz você virar no avesso, no bom sentido. Mas isso ela vai explicar no verbete dela, deixa aí o suspense, né? Agora, se a pessoa quiser saber, é só olhar o verbete que ela já defendeu, né? Que é o Serenosfera. Professora Virgínia Sibon, é assim que fala? É, Virgínia Sibon. Agora, então, pode procurar aí, dar uma lida no verbete, sim, que perfeito. É muito bom. E o próprio professor Valdo comenta que quando ele entrava em contato com essa energia do serenão, ele tinha rememorações de vidas anteriores, fazia um trabalho extraordinário com ele, que é a omnicatálise assistencial. Então, de repente, vale a pena pesquisar a serenosfera, investir, usar os agentes expansores aí do mental soma e assim por diante. Muito bem. Professor Walter, a gente agradece muito e estamos aguardando aí, né, a continuidade. Pessoal, muito obrigada, tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 17 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Rosângela Piccoli, com imersão em conscienciometria, o Amin Lascani, com escola de parapsiquismo, e a Patrícia Alves, com SCP-2. Olá, boa tarde. Estou aqui em nome da Conscius para convidá-los a participar do 4º Imersão em Conscienciometria, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, de 3 a 5 de novembro. Então, esse curso vai estar com uma equipe docente especializada em conscienciometria, trabalhando sexta, sábado e domingo, com a temática, né, de conscienciometria. Trazendo os workshops que a gente vai ter. Na sexta-feira, a gente vai fazer um levantamento dos traços conscienciais. O que é isso? Levantar trafor, trafar e trafal e a correlação entre esses traços. No sábado, nós temos outros 2 campos, né, de workshop, que vai ser o Confor holossomático, onde você vai fazer o estudo dos seus veículos de manifestação, expandir a sua autocognição, né, sobre o seu holossoma. O 3º workshop é a homeostática pelo autodiagnóstico. Então, nesse momento, você vai fazer uma análise de alguma questão específica a ser reciclada, enfrentada, fazendo esse diagnóstico. A equipe vai estar sempre junto, atuando, né, contribuindo ali com as reflexões dos alunos. São 2 campos bioenergéticos, parapsíquico e conscienciométrico, que vai ocorrer sábado de manhã e domingo de manhã. No domingo à tarde vai ter o debate com fechamento e um atendimento específico, pontual, personalizado para cada aluno, para fazer o fechamento e compreensão do curso, né, de toda a atividade desse fim de semana. Quem tem interesse em mais informações, entrar em contato com o site, que é www.conscius.org.br, e o telefone aqui de Foz do Iguaçu para contato é 45 DDD, o celular 99994 1460, tem o WhatsApp, e o fixo que é 2102 1460. Aguardamos vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter mais uma turma, já é a 9ª turma, que vai se iniciar em janeiro de 2018. Essa modalidade da escola ela é composta de 3 módulos. Cada módulo tem 5 dias, dando um total de 15 dias. E esses 3 módulos acontecem em janeiro de 2018, depois em julho e depois em janeiro do ano seguinte. A Escola de Parapsiquismo ela utiliza uma metodologia diferenciada, inovadora, que é baseada no conceito de competência. Nós adaptamos o conceito de competência da educação convencional para o parapsiquismo. E aí criou-se o conceito de competência parapsíquica, que é o conhecimento, habilidade e atitude voltadas ao parapsiquismo. O curso é bem extenso, são ao todo 31 competências, entre as parapsíquicas e as transversais. Só para citar algumas aqui, ó, atenção dividida, clareaudiência, paracaptação retrocognitiva, paracaptação intelectual, escagem, encapsulamento, instalação de campo, semipossessão, e entre essas 31. Então, quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 2102 1499. Tá, obrigado.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar o holopensene da tertúlia de hoje, da reurbanização, e convidá-los a participar, a contribuir com o trabalho da reurbanização planetária, fazendo os cursos de SCP-2. Por quê? O SCP-2, Extensão Conscienciologia e Projeciologia 2, foi um curso cujo mato epensene é a desperticidade em prol da reurbanização planetária. Qual que é o pensamento? À medida que nós estivermos mais despertos, nós vamos ter um nível maior de trabalho em prol da reurbanização planetária. É um curso que já vem acontecendo há 24 anos, né? Então já tem uma acumulação de conhecimento intra e extrafísico muito grande em cima dessa temática. São campos realizados onde se aproveita as energias de todos os participantes a partir das energias do EPICOM e de todas as energias imanentes da região, contribuindo assim para melhorar os holopensenes, os bolsões energéticos das cidades onde eles acontecem. E isso tem sido bastante evidente. Para setembro, nós gostaríamos de convidá-los para o SCP-2 do Rio de Janeiro, que vai acontecer em Saquarema, de 15 a 17 de setembro. Em Porto Alegre, do Rio de Janeiro, o EPICOM será a professora Lilian Zolé. Em Porto Alegre, nós teremos de 22 a 24 de setembro, EPICOM a Cristina Aracaki. Em São Paulo, nós teremos também no mesmo fim de semana, 22 a 24 de setembro, cuja EPICOM será a professora Patrícia Pelarice. Em Foz do Iguaçu, agora no final do mês, de 29 de setembro a 1º de outubro, o EPICOM será o professor Flávio Bononato. Em outubro, nós teremos em Belo Horizonte, de 13 a 15 de outubro. Então, fica aqui o nosso convite, contamos com as energias de todos vocês. Boa tarde e muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete fluxo serenológico, a especialidade é a serenologia, a verbetógrafa é a professora Virgínia Cibon. Agradecemos a presença e a participação, uma boa tarde e até amanhã.